Eu vou ensinar para vocês a fazer uma glitch art. A glitch art é um resultado estético de imagens digitalizadas e decodificadas por meios tecnológicos. Tá? Aqui eu tenho uma imagem original, aqui eu tenho ela desconstruída, tá? Notem que essas imagens que eu estou mostrando é a desconstrução, resultado de desconstrução de apenas uma imagem, tá? Mas eu vou ensinar hoje para vocês a fazerem a desconstrução a partir de duas imagens. E para fazer a desconstrução com duas imagens, eu preciso que essas duas imagens que eu escolher estejam na mesma posição. Se vertical, né, as duas têm que estar na vertical. Se horizontal, as duas na horizontal. Também devem possuir as mesmas dimensões, tá? E a mesma extensão aqui, BMP. Aqui eu tenho uma foto do Axl Rose e uma outra foto qualquer. O resultado da desconstrução das duas imagens é este aqui. Notem que as imagens se misturam. Aqui eu tenho o resultado destas duas imagens e desta. Bem interessante, não é? Então vamos iniciar aqui o processo. Eu vou abrir aqui o Paint. Se vocês utilizarem o sistema operacional aí Linux, vocês podem trabalhar com Color Paint, com o Pinta também, tá? É a mesma coisa. Nós só vamos fazer aqui algumas alterações na imagem, tá? E alterar a extensão dela. Então, eu vou aqui no Abrir e vou selecionar aqui uma imagem. Aqui eu criei uma pasta com um banco de imagens. E vou selecionar aqui uma imagem. Eu tenho aqui uma imagem. Eu vou redimensioná-la, porque as duas imagens precisam ter as mesmas dimensões, lembram? E aqui, olha, nessa janela, alongar e distorcer, eu vou marcar a opção Pixels. Eu vou desmarcar manter taxa de proporção, por quê? Eu vou redefinir o tamanho da imagem. E se eu deixar taxa de proporção marcada, quando eu digitar aqui em cima, no horizontal, na posição horizontal, automaticamente a posição vertical também já é preenchida, certo? Então, se eu desmarcar esta opção, eu posso determinar o valor que eu quero, ok? Já alterei. E vou salvar como agora? Vou salvar nesta pasta. E tenho que salvar em formato BMP. Então, aqui eu escolho a opção Bitmap de 24 bits, tá? Salvar. Se eu quero trabalhar com duas imagens, eu vou abrir a segunda. Vou escolher aqui no meu banco de imagens uma segunda imagem. Vou escolher essa, ok? E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou redimensionar, marcar pixels, desmarcar taxa de proporção, digitar os mesmos valores da imagem anterior, ok? E vou salvar como? Vou salvar na mesma pasta. Renomear, dar um nome aqui. E BMP, 24 bits, salvar. Salvei as duas imagens, tá? Aqui eu tenho as duas imagens, ó, na mesma extensão BMP, nas mesmas dimensões, olha só, ok? Então, esta parte aqui do Paint tá concluída, tá? Agora, eu vou abrir aqui o meu Audacity, editor de áudio. O Audacity, gente, vocês encontram aí para baixar na internet facilmente, tá? Vou clicar aqui em ficheiro
e depois em importar dados brutos, ok? Vou selecionar aqui a minha primeira imagem. Aqui em codificação, eu vou escolher a opção ULAO. Em ordem de bytes, deve permanecer esta opção Little Endian e canais, um canal mono. Importar. Aqui abriu uma faixa de áudio que representa a minha imagem. Mas antes de editá-la, vamos abrir a próxima imagem, repetindo aqui o processo, tá? Aqui a minha segunda imagem. Codificação ULAO, ordem de bytes, Little Endian. As mesmas opções. Um canal, importar. Agora eu tenho as duas faixas que representam as duas imagens. Notem que esta segunda faixa, esta parte aqui à esquerda está em cinza mais escuro. Isso quer dizer que a segunda faixa está selecionada, tá? Se eu clico na superior, ela é selecionada. E o cursor aqui, olha, quando eu posiciono o cursor, ele fica ativo, eu vou selecionar aqui uma parte, uma pequena parte, e até o início da faixa, em ao menos uma delas, ou na primeira faixa ou na segunda. Eu seleciono aqui uma parte até o início, tá? Notem que esta parte aqui está em destaque, isto quer dizer que eu selecionei esta proporção, ok? Agora eu venho aqui em editar, remover áudio ou labels e clico em silenciar áudio. Esta parte da faixa foi silenciada. Posso também selecionar qualquer outra parte da mesma faixa, quantas vezes eu quiser, e isto vai interferir no resultado final. Venho novamente em editar, remover áudio e silenciar o áudio. Agora, com a primeira faixa, eu vou fazer a mesma coisa, mas não preciso selecionar até o início da faixa, não. Eu selecionei aqui, vou vir em editar, remover áudio, silenciar o áudio. Vou pegar mais uma pequena parte aqui. É aleatório, tá, gente? E eu escolho aqui as opções de forma aleatória. Então, eu vou deixar assim, selecionei duas partes de cada faixa. Vou clicar fora aqui, olha, só para desfazer a seleção, tá? Olha, aqui tá selecionado, clico fora para desfazer a seleção. Nenhuma faixa está selecionada. Venho aqui agora no menu Faixas, Misturar e Processar. E as duas faixas se misturaram e agora são apenas uma, tá? Prontinho, a edição está concluída e agora eu vou exportar em Ficheiro, Exportar. Aqui eu vou nomear o meu arquivo e tenho que digitar a extensão BMP, tá? Eu vou alterar aqui. Aqui em tipo de arquivo, deve permanecer outros ficheiros sem compreensão. Eu não tenho opção BMP aqui, por isso eu digitei. Aqui em opções, também deve estar, né, e permanecer a opção cabeçalho aqui, RAW, e codificação ULAO, ok. E salvar. Vai aparecer essa janela de mensagem, eu vou confirmar. Esta outra, ok. Só isso. Agora eu vou abrir a imagem lá na pasta. Olha só, L5, esta aqui. Esse é o resultado. Tá? Eu havia feito também mais duas edições da mesma imagem, olha só. E ficou um pouquinho diferente. E eu posso estar trabalhando a mesma imagem, selecionando partes diferentes, tá? Por exemplo, aqui, ó. É a mesma imagem e eu editei aqui 3 vezes, né?
E vocês podem estar fazendo isso também aqui no menu editar aqui, desfazer. Desfaz e volta-se aquele ponto inicial do importar aqui, né? E façam aqui uma nova seleção de faixas, de partes da faixa e salvem novamente. Aí vocês podem estar aqui observando, né? E qual que agrada mais aos olhos e selecionar uma que ficou mais interessante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido o processo.